Iniciando o capítulo 13, nesse capítulo nós vamos criar um site completo, para falar a verdade. A gente vai trabalhar toda a questão de divs, a gente vai aperfeiçoar. A gente já trabalhou ao longo dos capítulos, você viu a questão do CSS para formatar, para posicionar, tudo. Só que agora a gente vai fazer um projeto um pouco mais real. Então a gente vai criar um site, tipo um site de uma agência, que é um dos sites que você realmente precisa aprender a fazer. Afinal, a partir do momento em que você decidir oferecer serviços para os seus clientes, a primeira coisa que você vai precisar ter é o seu próprio site. Não adianta você querer vender um serviço que você não tem nem o seu próprio site. Não, realmente é uma incoerência muito grande. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um HTML. Eu vou batizar isso aqui de Agência Digital IAG, tá? Vou salvar isso aqui na pasta do capítulo 13, obviamente com o nome index. Eu tenho uma imagem lá, só para mostrar para vocês o que é que eu tenho nessa pasta do capítulo 13, essa imagens. É uma logo, tá? Então tem uma logo aqui, IAG, Agência Digital IAG. Ok, bacana. Bom, eu vou começar criando um CSS aqui para tag body. Vou criar um CSS. Vou chamar de estilo agência. Vamos trazer para cá. E o que que eu vou fazer aqui, ó? Aqui em box eu vou colocar a margem 0 e o padding 0 também. Vou aplicar. Vou abrir o CSS separadamente. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou copiar. Ou melhor, já que eu vou fazer o CSS, o famoso CSS reset, asterisco, tudo, margem 0 e padding 0. Ok, vamos salvar isso aqui. Salvar todas as alterações. Ok, bacana. Agora a gente vai definir nossa estrutura, tá? A nossa estrutura básica vai ser o seguinte, eu vou ter aqui em cima o menu. Isso é o que a gente chama de wireframe. Eu vou abrir o Fireworks aqui, para ficar mais fácil de exemplificar, tá? Eu vou criar um documento aqui, sei lá, vou criar aqui 1000 de largura, pode ser, a altura pode ser essa, sem problema nenhum. Eu vou ter basicamente essa estrutura aqui, ó. Aqui em cima a gente vai ter o menu, tá? Usando naturalmente o padrão de azul lá da logo que eu mostrei. Eu vou ter a logo aqui, o menu aqui do lado. Abaixo eu vou ter o conteúdo. Vou duplicar aqui para você ter uma noção clara. Vou colocar um cinzazinho claro aqui. Deixa eu aumentar. E logo abaixo eu vou ter o rodapé. Ok? Então o que é que acontece? Quando ele clicar no menu, o conteúdo vai mudar. E só o conteúdo, ou seja, o menu e o rodapé sempre vão ser os mesmos. Bacana? Legal, isso é uma ótima opção para trabalhar com template. Inclusive foi esse modelo de site que você está aprendendo a criar agora, que eu usei no capítulo 11 lá em templates. Ok? Então bacana, essa é a ideia, tá? Essa estruturazinha básica que a gente cria em algum software é o que a gente chama de wireframe. Ok? Legal, então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para o Dreamweaver. E a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma div. Essa div vai receber um ID chamado menu container. Menu container. Ok. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um ID menu container. E vamos definir alguns detalhes aqui. Por exemplo, aqui em box eu vou definir que a largura vai ser 100%, tá? Vou definir que a altura vai ser 200. Deixa eu ver como é que vai ficar. Vamos colocar aqui, não, 200 realmente foi muito. 120, acho que 120 tá legal. E eu vou colocar aqui o seguinte, a princípio eu vou colocar um background só para destacar. O background definitivo não vai ser esse, tá? Apply, ok. O que eu vou fazer aqui? Dentro dessa div, tá? Só para que eu possa me certificar que está dentro dessa div,
o que é que eu vou fazer? Eu vou criar manualmente aqui essa div, ok? Div ID menu. O outro é menu container, esse é menu. E aqui eu vou inserir uma imagem. Vou inserir uma imagem, imagens, a logo do IAG, ok? A altura está 163, então naturalmente eu preciso colocar a altura do meu menu container 163. Ok. Bom, eu tenho agora que criar o outro menu container. Agora eu vou criar o menu. O que é que eu vou fazer com esse menu? Esse menu eu vou colocar uma largura fixa para ele. Tá? Eu vou colocar 990 pixels. A altura eu nem precisaria colocar, mas eu vou forçar os 163, tá? E aí o que é que eu vou fazer? Nas margens eu vou colocar tanto na direita quanto na esquerda automático. Por que eu estou fazendo isso? Porque assim eu consigo definir que eles sejam centralizados automaticamente. Vou só dar uma organizada aqui em menu. Ok. Olha só. Então aqui perceba que ele já centralizou. Quanto maior, mais ele vai centralizar. Isso aqui, essas alterações a gente pode fazer ao longo do percurso. Eu vou terminar de criar a estrutura de divs para depois a gente criar os detalhes e personalizar melhor. Vou criar mais uma div aqui. E eu vou dizer que vai ser depois, ó, after tag, depois do menu container. Depois do menu container. Vai se chamar corpo. Ok? Se você gosta de seguir com as nomenclaturas em inglês, você pode colocar content, que é de conteúdo. Eu particularmente acabo viciando em usar sempre em inglês. Então vou colocar aqui content. E aí o que é que eu vou fazer? Vou criar mais uma div. E vou colocar footer. Footer é o nome que a gente usa para rodapé. Se quiser usar em português, coloca rodapé, não tem problema nenhum. E o footer, que é o rodapé, vai vir depois de content. A única coisa que eu vou fazer aqui é, eu vou criar o content. Bom, vamos por partes. Content. Eu vou colocar a mesma largura, tá? Largura 990. Altura, por enquanto, eu vou colocar 600. Alto e alto. Isso faz com que ele centralize, ok? Quando você coloca a margem esquerda, que é essa de baixo, margem direita, alto, ele centraliza. Lembrando que ele só centraliza se tiver uma largura definida. Se você coloca 100%, ele não vai centralizar. Ok. E agora eu vou criar do footer. Bacana. Do footer eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui 600, só que a altura eu vou colocar 160. E aqui eu vou colocar alto, alto. Vou colocar um rodapé aqui, uma cor de fundo no rodapé, só para eu conseguir diferenciar, conseguir enxergar, digamos assim. Vou clicar aqui em Save All, tá? Acho que teve algum errinho aqui. Tá, a propósito, o rodapé ele precisa ser 100%. Vamos só fazer uma alteração aqui. Footer, eu coloquei aqui em box 600, na verdade é 990. Ok. Vamos salvar tudo. Vamos só dar uma olhada como ficou. Visualizar no Firefox. Olha só, eu tenho aqui o banner, tenho aqui o conteúdo e tenho um rodapé. Eu vou fazer esse rodapé ficar 100% também e ter um conteúdo centralizado. Mas aí a gente já continua na próxima aula.